Obrigada, gente, por receber a gente aí. Que dá Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a bordo do Entre Malas e Temperos, o nosso canal. Hoje a gente está aqui na Academia do Café, que é uma cafeteria que a gente ama muito a casa e que a gente tem muita admiração pelos proprietários, a Júlia e o Ivan. Muito obrigada por receber a gente. A gente que agradece. Valeu. Não foi nada. A gente pegou aqui todo mundo meio de surpresa. Então vai ser um bate-papo do jeito que a gente gosta. Espontâneo, leve. E, mais uma vez, a gente vai mostrar para vocês um pouquinho dos bastidores que ninguém imagina, né? Muita gente acha que ter uma cafeteria é muito fácil. A gente escuta muito assim, quando eu aposentar, eu vou montar uma cafeteria. Nossa senhora, faço. Não vai aposentar. Eu vou regalando os olhos quando falo. Eu falo assim, não faça isso. Pelo amor de Deus, você não sabe o que fala. E hoje ninguém melhor do que eles para trazer esse assunto. E aqui nesse espaço, a gente já está servido de bons cafés, né, para acompanhar o bate-papo. E é isso, vamos começar. Primeira pergunta, então, que não quer calar e que a gente já sabe que vai dar é a discórdia. Vou deixar para os dois responderem. Sintam-se à vontade. Mas conta um pouquinho a história de como começou tudo isso, como que veio essa ideia. E conta um pouquinho como que veio trabalhar o café, como que o café chegou até a vida e como que isso proporcionou essa interação com as pessoas. Pode falar? Então, a Academia do Café, ela começou com a história do meu pai, na verdade. Então, eu nasci praticamente na fazenda, né? Eu sou a quinta geração de uma família produtora de cafés e aí começou a nossa história, a história da minha família. Então, meu pai ele foi para os Estados Unidos, viveu eu morei nos Estados Unidos 10 anos, né? Eles abriram uma empresa de importação. E aí eles viveram essa parte do boom das cafeterias, das torrefações. A gente vendia café verde para as torrefações. Nessa época que o Bruno estava lá, entre os anos 2000 e 2010, foi o momento que começou o movimento que a gente chama de terceira onda do café, né? Que foi quando as cafeterias começaram a torrar o próprio grão. Então a cafeteria bota um torrador dentro da loja e ela começa a ir atrás de produtores. E o Bruno estava lá nesse momento como um representante, um promotor do café, do Cerrado Mineiro, principalmente, mas do café brasileiro ao todo, né? Ele vendeu muito café do sul de Minas, então ele virou uma pessoa muito conhecida lá como a referência. E ele pegou esse momento que o povo começou a estudar a parte técnica do café, né? Legal. Então eu cresci nas cafeterias lá fora. E aí, como ele foi o grande responsável por levar a qualidade dos cafés do Brasil para lá e ele viu essa visão crescer lá fora, ele via que faltava um pouco dos produtores entenderem o que estava na xícara, tipo, a qualidade do café na xícara. Dos produtores ou de quem compra? Dos produtores. Dos próprios produtores. Então, Eles ficavam na mão de quem compra, né? Aham. Sempre quem comprava que falava, seu café tá bom, seu café tá ruim. Mas o objetivo, quando o produtor sabe o que ele está produzindo, Ele se valoriza. ele sabe aonde que ele está errando e aonde que ele está acertando. Né? sim. Legal. E aí, pode cobrar mais, né? Então, a Academia do Café, ela nasceu como uma academia mesmo, por isso o nome. Era só escola e o nosso principal curso era de degustação voltado para os produtores. Isso aqui já em BH. Aqui em BH, a gente Quando tinha foi isso? 2011. A gente tinha a nossa primeira unidade foi ali na Contorno, no segundo andar de uma casinha, que hoje vai virar um prédio? Não, hoje é um... Não, ele construiu o prédio lá, deve ter acho que é um veterinário ali, a gente ficava no segundo andar da casa. Só como escola. Só como Legal, não escola. sabia disso. A gente tinha a torrefação lá no fundo, que era uma varanda assim. Até para acessar essa varanda tinha um pé de carambola do vizinho. Né? Todo ano a gente comia carambola. E aí passava desse pé de carambola, a torrefação ficava no fundo. E o Bruno, quando ele voltou dos Estados Unidos, ele trouxe os equipamentos dele, né? Então ele tinha a torre de água, ele tinha as cafeteiras, ele tinha a maioria das coisas que precisava para ter uma cafeteria também. Então a gente montou uma cafeteria lá em cima, nesse segundo andar dessa casa, que tinha uma varanda grande, bonita, gostosa. Mas a cafeteria Era mais pra tava alunos, ali, né? assim. Pouca gente subia lá, né? Mineiro é meio desconfiado, né? Não sabe o que É. é isso, que tem lá em cima e tal. Então, ela não foi com o objetivo. A gente não fez um grande investimento e a gente não precisava de um grande retorno. Então, era mais para os alunos mesmo, para quem já comprava o nosso café. E A aí, gente chegou até a fazer um TNT lá, né? Sim. Seguia gente do café, o TNT, aquela competição de latte art. A gente brincava com isso lá, mas não era, o foco não era vendas, né? e aí, em 2013, quando a gente mudou para essa casa,
Aí eu falei pro meu pai, pra minha mãe, falou, ó, eu quero a cafeteria, eu quero uma cafeteria de verdade. Aí foi quando a gente começou, assim, realmente, com as comidinhas, porque lá nem comida a gente Vocês tinha, já estavam só- juntos nessa Já, época? A gente tá junto antes da academia do café. Legal. Legal. Legal, legal. Então a gente abriu a cafeteria aqui nesse endereço e era muito legal porque no nosso quadro negro ele tinha um organograma para a pessoa escolher o café de acordo com o gosto pessoal dela. Então, assim, Não, mas a gente saiu daquela casa de lá porque começou a construir aquele prédio que é ficou tudo no espeto. Ah, tá, Aham. sei, E aí, sei, para sei, fazer sei. a fundação do prédio, Nossa. voava a terra no quarteirão inteiro. E aí começou a voar a terra lá na nossa varanda, no nosso cafezinho, tão delicado, precioso, aconchegante, né? voa pedra, né? Voava Fazendo pedra, expresso voava pra pedra. Nossa. Aí veio um amigo nosso e falou, ó, tem uma casa ali do meu cunhado que tinha um morador lá, ele vai sair e ele queria alugar preferencialmente para um negócio, porque ele não quer abrir mão da casa, ele quer que a casa fique alugada. E aí a gente veio conhecer, a gente não é seu pai, né, visionário, bateu o olho e falou assim, nós vamos mudar. Mas aqui era janela, porta, que era uma Era sala, garagem. que era garagem. É Não mesmo. tinha essa parede, esse vidro. Que legal. Lá era tudo fechado. E vocês mexeram rápido ou foram mexendo aos poucos? Não, isso daqui Foi bem rápido. o jeito que tá aqui, assim, a gente foi mexendo aos poucos. Aqui é torradora. Entendi. Não tinha esse espaço para cliente. É. O cafeteria era mais A compacto. gente a gente fazendo foi algumas mexendo. modificações. Mas principalmente separou, né? Essa sala, ela tinha acesso para outra sala do lado. Devia ser a sala de jantar, né? Aquela sala de estar é ali a sala de jantar. Aí isolou só a sala de jantar e tirou a janela e a porta e fez esse vão. E aí montou essa paredinha só para fechar aqui a garagem. Botou o torrador aqui dentro. Sim. Aqui tinha uma parede ainda com uma porta que entrava para cafeteria. Então ali era a cafeteria com a lojinha. Né? E aqui a torrefação. Pô, eu acho Pô, que porque vim aqui ainda. Mudou muito, né? Cara, eu ia falar isso, eu acho que eu lembro do torrador aqui. Quando que ele saiu daqui? Mas faz um tempinho. Eu nem sabia. Deve ter ficado 1 ano ou 2 aqui no início. Eu acho que a gente se conheceu lá no início. Não lembro agora. Não A tô gente vai lembrando já também. achar as datas conversando. É. Mas a ideia do torrador na cafeteria era pegando aquela história da terceira onda, né? Mostrar pro cara que tá passando ali na rua, poxa, tem um torrador aqui dentro, né? Tem um café aqui dentro, é uma cafeteria. E a máquina de expresso também, a ideia da cafeteria é que ela fique bem explícita também para você ver que opa, tem uma máquina de expresso, então tem alguns drinks que obrigatoriamente toda cafeteria vai ter. E aí que a Júlia teve essa ideia de a gente precisa de explicar para o cliente tem que vir aberto para a cafeteria. Então o balcão é baixo para não ter essa diferença de olhar. Sim. E ela botou o cardápio atrás do balcão, que era aquele quadro negro ali. Aham. Para o cara sentar lá e falar assim, traz o cardápio. Tá Vem aqui. Pode vir, ver. Quando a gente abriu, as pessoas não tinham esse costume de ir até o balcão. Aham. Eles não têm serviço e tal. E a gente queria que a pessoa viesse aqui, porque primeiro, uma cafeteria, só cafeteria, não consegue ter garçom. Tanto pelo Custa mais, faturamento, Sim. quanto pela forma que a gente trabalha, assim. Então, Sim. o barista, ele é responsável por fazer qualidade e entregar qualidade. Ele tem todo o conhecimento para passar isso para o cliente. Então, ele consegue conversar com o cliente, explicar sobre os grãos. E fazer isso na mesa, ele não vai conseguir entregar Total. a mesma qualidade, entendeu? E não vai ter o tempo, né, gente? Sim, o café exato. tem que estar sendo feito. Então, Isso é legal falar, porque muitas vezes o consumidor final, né, não tem ideia desse bastidor e imagina assim. E às vezes a gente vê umas críticas até, não sobre aqui, mas sobre qualquer cafeteria que não tenha serviço. A pessoa não entende, fala, mas faltou garçom, mas faltou não sei o quê. E às vezes o negócio nem existiria se tivesse um garçom, porque o faturamento não comporta. não. Acho que a pegada do A logística não da comporta. cafeteria é isso. É Se isso. operar É. com pouca gente, porque a operação é para ser rápida. Sim. Você tá vendendo café, né? Sim. Você paga. É uma coisa mais dinâmica, assim. Sim. O negócio da cafeteria é totalmente Não, e o dinâmico, ticket né? médio é Legal. muito baixo. É pra isso. gente ter o garçom, né? Uhum. Então, o objetivo é esse, até uma conversa com o barista. Então, quando a gente colocou o quadro negro, era para a pessoa vir até aqui, olhar, escolher de acordo com o que ela gostava. Então, isso foi bem legal. Mas a gente trouxe um negócio que não tinha, né? Prensa francesa, Clever, V60, Kennedy. Tinham vários métodos. É isso que eu ia perguntar. E aí, por isso Assim, que a Júlia pôs o quadro naquele período vocês tinham quantos métodos? Nossa, a gente já chegou a ter 8. Loucura. Todos, né? Que tinha. E quantos baristas?
pra esse tanto de metro. Eu ainda falava aqui nas horas vagas. Amor! Não, mas Como na tudo época, começa. Quando a gente começou, a gente não tinha muito público, né? Tipo assim, Sim. a cafeteria não ficava lotada. Sim. Era uma coisa que a gente conseguia fazer e quando lotava, a gente dava conta, nós dois. E a gente explicava sobre cada método, era uma coisa bem individualizada, um atendimento bem longo, assim. Uhum. E na época a gente conseguia. E aquilo atendia o público que estava buscando, que queria entender o que era café. Então, os métodos eles estavam ali para isso, para a gente mostrar que um café não é só um café. Que existe várias formas de extrair o café. E aí o público foi evoluindo, as pessoas foram ganhando mais conhecimento, mais cafeterias em Belo Horizonte. E aí a gente começou a falar sobre o que a gente gostava de falar, que era sobre o café, sobre o produtor, sobre a procedência. Falar um pouquinho sobre o sensorial e Legal. não sobre o método. Legal. Porque o método acaba que você tem que ter uma receita específica, cada método funciona no café. Então, Mas naquele início, né, que não tinha muitos métodos, muita coisa, o método era um atrativo, o cara ficava curioso com o método. Então ele começava, gerava muita pergunta, a gente conversava muito, o atendimento era muito personalizado, assim, muito pessoal. Porque era um momento que não tinha, o povo estava descobrindo as coisas, a gente estava formando um público, né? E aí a gente percebeu que, acho que teve um ano que a SIC veio para Belo Horizonte, ela não era aqui, a Semana Internacional do Café, uma feira. E aí algumas cafeterias abriram na cidade naquela época. E aí tinham mais lugares formando consumidores. E aí o nosso movimento aumentou demais. Legal. Então, às vezes, é uma visão legal também quando você entra no mercado, quando você começa a criar um mercado, não que você crie, né, mas você faz parte do início, você vê que não existe concorrência, né? É uma cooperação, na verdade. E ao mesmo tempo também existe um desafio enorme, porque essa educação do consumidor, a gente passa isso muito hoje com a pizza, e eu imagino que com o café, porque a gente passa pelo café e a gente não é uma cafeteria igual vocês, né? O nosso foco é mais a comida do que o café. A gente trabalha com café de excelente qualidade, que é o café daqui, diga-se de passagem. A gente tem esse cuidado, mas a gente não tem tantas variedades de métodos, tantos tipos de torra, a nossa operação não comporta, porque é outra. Então, o nosso desafio é mais com a comida. O de vocês, eu imagino. Porque, assim, Minas é a cidade do café. É o estado do café, né? E quando os clientes... eu fiquei no salão por muito tempo, eu senti uma dificuldade enorme. E ainda sinto lá com pouca variedade. Eu imagino vocês aqui, porque para quem tem interesse, legal. Dá um atendimento personalizado, um cuidado, ele vai valorizar, maravilhoso. Mas pra quem não tá afim e quer só um cafezinho, porque às vezes é atraído pra cafeteria, não. É o que eu escuto. Não, mas eu quero só um cafezinho. E nunca é só um café. Isso, e aí a gente tenta explicar tudo nesse início vocês vieram assim, né? Vendendo um conceito. Né? Capinando o mato mesmo, pra galera entendendo. Eu imagino que tem sido bem desafiador. Quando vocês abriram, eram quantas mesas? eu acho que a gente tinha uma mesa compartilhada, que era grandona, grandona assim, 8 lugares. Ela era comprida assim, né? Mas que pra época devia ser enorme pra vocês. 8 lugares de cheia. Quantas mesinhas que são assim tinha? Eu acho que tinha o quê? Acho que são 6. Não tinha aqui, né? Eu acho que tinha 20 lugares. Porque não Tinha a tinha mesa área. grande, mais umas 4. Hoje a gente tem 45. Olha que beleza. A Legal. gente tinha 20 lugares. Legal. No início, eu lembro que eu queria muito falar pro cliente, eu queria que ele me escutasse. Não é todo cliente que quer te escutar. Então, eu insistia muito e às vezes a pessoa não queria me escutar e saía daqui pé da vida, né? Porque, putz, só queria tomar um café e a menina não estava parada falar na minha cabeça. Então, eu fui aprendendo com o tempo que cada cliente é um cliente, você tem que saber como você vai falar com ele. Então, chega o cara aqui falando, eu quero só um cafezinho, aí eu já olho e falo assim, a gente tem um expresso. Custa tanto. Custa não, mas eu aponto para ele ver que o nosso cafezinho, ele é um pouquinho mais do que R$2. Porque ali. Então, às vezes a pessoa fala assim, pode ser, quero provar esse café. Às vezes não, vira as costas e vai embora. Então, isso com o tempo eu fui aprendendo, que às vezes eu queria muito falar, que me escutasse, que o nosso café era diferente, mas não todo mundo quer escutar. E hoje já tá bem melhor, porque no início as pessoas pegavam a xícara, olhavam e falavam, nossa, isso aqui é chafé. Nossa, a gente escuta isso lá. Escuta. Muito. É cliente pedindo ketchup, cliente que joga fora a borda. Pô, melhor parte, cara. Ou que fala, não, mas
essa borda, e a gente assim, super orgulhoso da borda. Pô, é trabalho pra chegar nisso aí. É, tu não tem noção. Dói. Então, esse negócio do chafé no início era muito recorrente, assim, acontecia quase mais de 10 vezes por dia, eu acho. Toda hora. Então, a gente tinha que explicar, falar que não era sobre a concentração, era mais sobre a torra. Quantidade de Esse cliente café que a gente vai embora. usava dentro do por xícara. A gente sempre gostava de fazer essa analogia, né? Tinha gente que reclamava que o expresso era curto, né? Aí eu fui e comprei uma xícara minúscula. A xícara tá cheia. Parar de reclamar do tamanho. Mas a proporção, a gente pensou por Sim. isso com o drift. Ah, legal pra você ver. Meio vazio, meio Não tem o açúcar na mesa, né? Então, assim, é outra. Você educando o cliente, né? Não, Se e quiser, vai estar aí, mas. comentar sobre o açúcar na mesa. Acho assim, talvez 10% dos nossos clientes que passam por aqui perguntam do açúcar. Uhum. Então, mas a gente já formou um público. Né? Já, Os caras não. já vem aqui sabendo que vai tomar café sem açúcar. É normal tomar café sem açúcar. Então, acho que já é uma evolução. Eu ia perguntar muito assim. Eu lembro, teve uma época que vocês tiveram a loja ali na Savassi, que foi quando a gente começou até a produzir, né? As coisas pra vocês. Então eu ia lá com mais frequência e eu nunca, sempre que era eu que entregava, eu nunca só vim, entreguei e fui embora. Eu não consigo. Então eu sempre vou comer alguma coisa, vou tomar um café, vou ter um momentinho ali. E lá eu reparava. E aqui, às vezes que eu vi, eu já vi completamente. Eu senti essa diferença. Vocês vão me falar se teve ou não. É bem diferente os dois. Não é? Porque, assim, lá é um lugar muito comercial. Então, pra quem não é de Belo Horizonte, Savassi Ai, como é que eu vou explicar? É um centro comercial. É um centro comercial. Onde lota no Natal. É isso, exato. É um centro comercial né? Gastronômico. e gastronômico. E com umas lojas melhores, assim, né? Então, também... eu tô falando de um público ali que não é um público com baixo poder aquisitivo, nada disso. Mas é um público de passagem. O tempo inteiro passagem. E aqui onde é a casa deles hoje, que já tinha também durante a época, apesar de estar perto de uma avenida e tudo, as pessoas precisam se deslocar mais até aqui. Geralmente elas não estão passando na porta, opa, vou tomar um café qualquer, né? E lá eu percebia vocês explicando mais, não sei se porque o tempo passou também, para os clientes do que aqui. É verdade isso ou foi só uma percepção? Hoje as pessoas vêm para cá para ter uma experiência com café. Então elas olham a Academia do Café, a gente já tem, né? A gente já é conhecido como esse lugar de escola, de qualidade e diferentes cafés. Então as pessoas vêm até aqui, a gente fez o ponto. E lá a gente pegou o ponto. Então, Perfeito. e quando eu vou prestar consultoria para cafeterias, que vão abrir, pessoas que vão abrir cafeterias, eu falo muito sobre isso. Você tem que ou estudar o ponto, ou ser uma referência muito grande para você fazer aquele ponto. E às vezes é difícil, a gente demorou até a gente ingressar. Claro. Então, lá a gente pegou um ponto que era movimentado, mas acaba que lá o ticket médio era bem menor, e as pessoas permaneciam menos tempo na cafeteria e consumiam menos. Então aqui vem muita família para ficar. Então tinha gente que passava lá, só pedia um café e ia embora. E às vezes as pessoas mais velhas, principalmente, elas iam para sentar e tal, com os amigos delas, a gente tinha que explicar muito mais. Eu acho que aqui, por ser esse lugar que a gente já está aqui há muito tempo, elas já vêm sabendo o que elas vai encontrar. esperar, né? Já vem com... Eu gosto de explicar desse ponto aqui, né? Tem sempre vaga na rua. Total. Cara, Assim, quando você vai num lugar que tem vaga na rua, às vezes já vê que ele é fora do movimento, né? Sim. Então o povo se desloca para vir até aqui mesmo. Mas quando a gente abriu a loja lá, a gente funcionava com diferentes cafés e diferentes métodos aqui, né? Tinha bastante método. A explicação era mais complicada. Quando a gente abriu a loja lá, sabendo do perfil de público, né? A Júlia já... Vocês já tinham feito esse estudo vamos antes? dar Legal. vamos reduzir a quantidade de cafés, a quantidade de métodos. Basicamente tinham 2 métodos todo dia e tinham mais 2 que vinham para segunda e terça. Aí eles saíam, entravam mais 2 que vinham para quarta e quinta. Legal. Era ter um rodízio, mas simplificar a explicação, né? Porque, Perfeito. A pessoa tinha também não tempo. tem muito tempo para ficar lendo sobre cada método, né? Aqui as pessoas vêm com tempo, Isso. ficam, Então lá eu queria reduzir para a pessoa não ter que ficar tanto tempo e entender sobre No início do dia a gente porcionava já as doses de café, né? A gente coava ou 200 ou 400 gramas, ml, né?
Então a gente usava ou 7 ou 14, ou 2 de 7. Uhum. Então no início do dia a gente já porcionava vários de 7, a pessoa pediu um café já moe, Já ser rápido. para evitar a balança de pesar o grão. Aqui a gente pesa o grão, porque são vários grãos também. Sim. Então a operação era muito diferente, era uma outra diferença. Legal. Fazendo a mesma coisa, mas Um outro. ela tinha algumas coisas que ela tinha que ter no cardápio diferente, assim. Que legal. É legal, é legal. Deixa eu entrar um pouquinho aqui num tópico que eu amo. Ah, lá vem, já até sei. Mas é uma boa, é isso mesmo. Não, gente, é maravilhoso. Eu não posso ver um casal que trabalha junto que eu quero entender, sabe? Eu faço quase um questionário, assim, por favor, me lista tudo pra ver onde a gente pode, né? E sempre se ajustando. E Júlio e Ivan estão juntos desde antes da academia, como eles falaram aqui. E aí eu quero saber como é pra vocês trabalhar juntos, os desafios e as vantagens, né? Porque assim, até hoje a gente acredita nisso, no nosso caso, mas pra todo mundo que a gente conversa, tem gente que fala assim, pelo amor de Deus. Mas a grande maioria, quando já tem muito tempo trabalhando junto, fala, não, cara, tem muita coisa boa em trabalhar junto também, mas óbvio, Sim. também tem desafios. Eu quero escutar dos dois. Acho que os desafios devem ser os mesmos de todos, assim, né? A gente acaba levando trabalho para casa, ou para hora do almoço, ou acaba não tendo tanto tempo fora da empresa, né? O tempo dentro da empresa, o tempo fora da empresa é o mesmo tempo. É tudo junto. A gente está sempre junto, a gente tá. Acaba que a E gente aqui fala muito de negócio. E Né? aqui é ainda pior que é meu pai, minha mãe. Aí o almoço da família também O é almoço de extra... domingo é uma reunião de É, uma cara. reunião. Não tem como separar, eu acho, né? E a gente faz um monte de atividades, né? Não vamos falar de café. Aí fica todo mundo. Em silêncio. E agora, depois do almoço, nós vamos tomar o quê? Não dá nem pra falar se esse café tá bom. É sempre assim. Aí depois do almoço o assunto vai ser o café. Nós vamos fazer café, nós vamos discutir sobre Que método? o grão que você tem aqui na sua casa. Eu trouxe um outro aqui no carro. Cara, não tem como. É. Eu acho que isso é uma ilusão, é muito utópico, assim. Ai, entrou pra dentro de casa, parou de falar. Mas eu brigo quando a gente tá deitado, assim, e a Lara vem querer. Pegando Parou. Vocês têm um que puxa mais o outro ou não? Tipo assim, porque lá em casa é o João. aqui, Lá em casa é o João. Tipo assim, eu toda hora pra mim vem uma ideia. Amor, não, tô indo dormir. Agora não, amanhã. Eu fico tipo assim, meu Deus, como amanhã, sabe? Então, né? Acho que nós dois. Então, Você pensa mais, trabalha mais, porque fica eu trabalho mais no parque, efetivo, né? É igual eu. É igual eu. É isso. Aí você tem que externalizar. E tem que ser rápido. Não sai. Se perde. Mas eu acho que a gente sempre trabalhou bem junto, assim. Quando era na cafeteria, soltava umas faíscas, porque o Ivan, ele é muito... Ele tem toque, sabe? Então as coisas têm que ser muito certinhas. E vocês estavam na mesma eu vou função. fazendo, vou soltando as xícaras e tal. Então a gente soltava umas faíscas. Não era só a cafeteria, não. À medida que a gente foi evoluindo no negócio, a gente foi fazendo outras funções juntos também, que os dois fazendo a mesma coisa. Eu acho que Cada um fazendo do jeito. E cada acabar um aqui brigando. também tá num setor muito separado, assim, tá mais na torra. Aí o que a gente combinou é que nenhum dá pitaco no serviço. É igual a gente. Isso salvou nosso casamento. Salvou. A gente pensando até em ter filho, né? A mãe falava, não pode fazer isso, não sei o que, não sei o que. Júlio, minha área. Aí a gente chegava aqui, vamos fazer isso aqui. Eu falei, Quando a gente sempre faz uma reunião de equipe, uma calibragem, barista novo, a gente fala assim, ó, assunto esse, XYZ, tratar com a Júlia, e isso aí. tratar com o Ivan. É isso aí. Responsabilidade de um, responsabilidade do outro. sim. Muito... Até porque senão a equipe também às vezes pode misturar isso, Fica né? confuso, Fica muita confuso. gente mandando aquela história também que pode ser desgastante, né, às vezes. Às vezes, o Familiar objetivo sente muito isso, sempre. muito, muito. A gente, eu falo que quem não tem divisão de função e trabalha em casal, a primeira dica que eu dou, eu falo, por favor, separem. Não o casal. Não o casal, mas as funções, cara, porque não dá. Com certeza. Não dá, é muita, né? É importante, é importante. Até para o negócio, né? Até pro Agora- negócio, exato. Vamos lá, outra perguntinha aqui, que a gente tá vivenciando mais ou menos a mesma coisa. Vocês estão agora com uma mascotinha Mais em ou menos casa. não é a mesma fase. É a mesma, né? Eu acompanhei a Júlia, é minha mentora. Porque ela veio super. Cara. E aí eu vejo tudo que a TT começa a viver, eu falo assim, tá chegando minha hora. E aí às vezes eu pergunto, né? Desde sempre. Então se prepara aí, porque essa semana. Ai, meu Ontem foi a Deus. primeira noite que ela dormiu inteira. Sério? Gente, Uau. Ah, pulou o canino, aí nasceu o grande de trás, né? Que é Pois. o molar, primeiro molar.
Nossa, ela ficava Aí faz uma bolinha. bolinha, aí essa bolinha fica bem sensível, vai na boca dela, ela percebe, Ah, tava meu Deus. brava, ele tava, era uma hora chorando. E aí, o que vocês sentiram de Oremos. diferença, assim, de serem empreendedores, depois empreendedores e pais? Como que foi essa virada de chave pra vocês aí no negócio? O início foi bem desafiante, né? Eu acho que a mãe acaba sentindo um pouco mais, né? Eu acho que ficar afastada do trabalho tanto tempo, às vezes eu até tentava conciliar, mas, cara, é impossível. Tipo, você fazer tudo que você fazia antes. E eu tava quase tendo a Tereza, tava dando curso aqui até No 10 horas da final da noite, sabe? gestação, Sim. né? Então, tipo assim, eu acho que te dá uma freada meio forçada, assim, ao mesmo tempo você tá vivendo a melhor época da sua vida, mas ao mesmo tempo fala, caramba, eu quero voltar, né? Quem sou eu, né? Quem sou eu, quero voltar. É meio turbulento. Ainda mais a gente que gosta tanto do que a gente faz, então Sim. acho que essa parte foi muito desafiadora pra mim. E até quando volta, né, Ju? É. Porque você não volta mais a Conciliar. mesma. Não. É, E conciliar É. tudo que você tem que fazer com casa, acaba que você pega trabalho pra levar pra casa. Não, vocês já fizeram também viagens sem ela também, né? que tinha que fazer o negócio. A Júlia já tá sofrendo, tá, desde que a gente começou a falar sobre a viagem. Agora que comprou a passagem, ela tá sofrendo. Ai. Aí Vamos fazer uma viagem de 14 eu acho que dias. sabendo que a gente não precisa ficar 2 dias em Miami. Eu já liguei pro meu primo que comprou nossas passagens, né? Ele tem agência. Falei, Pedro, muda aí, ó, 2 dias e tal, acelera. A gente tá passando por isso, cara. A gente vai pra uma viagem, são 10 dias. Só que assim, a gente chega em São Paulo e tem um casamento 3 dias depois em São Paulo. A gente vai voltar pra BH pra buscar ela, pra voltar com ela. Que eu falei, cara, não, como que eu vou estar no Brasil? Tipo assim, depois de 10 dias já longe. Falei, não dá. Vai voltar, busca e faz um Vai de novo. bate-volta. Tem que ser, tem que ser. Eu faria o mesmo. Eu acho que É é uma difícil. coisa assim que a gente tenta não ficar pensando, né? Porque a gente gosta muito de trabalhar, a gente tem que fazer isso. Sim. Tem que viajar, tem que fazer A pra gente Sim. vai ter que se ausentar uma Sim. hora. E pro casal também, eu acho que é importante. Né? É importante. Por mais que fique uma pontinha ali do lado, né? Fica um pedaço, Vai exato. viajar amanhã. Vou. Domingo vai ficar 10 dias. Ai, meu Deus. São 8 dias. Ai, meu Deus, pra você também. Porque... Graças a Deus. Porque Mas, também assim, essa no divisão é início a importante. gente sentia bastante essa. Quanto tempo que a gente ia dedicar em casa com ela e quanto tempo que sobrava para dedicar pro trabalho, né? Sim. E Era- das coisas era que você pouco, gosta né? de fazer também. Fora Pô, tudo. Tem que ir no supermercado, tem que fazer compra. E vocês já conseguiram conciliar? Vocês acreditam que sim? Como que tá isso? eu acho que a gente está no processo. Né? Eu acho que ainda dá pra. Você tá doido pra olhar no relógio, né? São 4h05. Nossa! pois é. Eu já tô- Esse é um horário importante. Mas eu acho que a gente. Hoje nossa rotina tá bem adequada assim com ela. Mas eu quero começar a conseguir fazer tudo que eu fazia antes, né? Porque acaba que quando a gente não consegue fazer tudo. Eu acho que vem junto com a evolução dela também, né? Da criança. Isso. Na hora ela vai ir pra escolinha, aí a rotina vai mudar completamente, com certeza. E uma hora eu acho que a gente vai sentir falta disso tudo. Com certeza. É, Bem, Todo pai fala. é. vamos lá pra torre? Agora a gente Bora. vai entrar um pouquinho na parte técnica, né? Porque não adianta ficar só no bate-papo sem mostrar as técnicas que eles entendem. É, porque vocês entendem muito, não tem como passar por isso ileso. Vambora? Bom, então vamos lá, my brother. Você falou lá atrás um pouquinho sobre a tal terceira onda do café. Fala pra gente então o que é a primeira, a segunda, então até então a terceira. Vamos lá. E contando ainda, né? Isso. Pode ser que tenha uma quarta onda, que já aconteceu nos Estados Unidos, mas eles falam até na quinta onda. Mas vamos lá, a primeira onda, basicamente, é quando começou o consumo de café, né? Que ele veio depois do consumo do álcool. A única coisa que o povo tinha como lazer, às vezes, era o álcool. E esse café, ele entrou na Europa com uma tentativa frustrada do Império Otomano de invadir a Europa. Naquela época, as guerras demoravam muito tempo, então eles levavam os cafés, né? A gente acredita que era o café em coco, porque na hora que eles expulsaram os otomanos, eles largaram aquilo para trás, eles botaram fogo achando que era cocô de cabrito. Então, e aí tinha um general do exército francês que ajudou os italianos a expulsar os otomanos. Eu falo dos otomanos porque o café é originário ali do chifre do diabo, ali no leste africano, né? E era território deles. Então eles descobriram o café antes.
E aí começou a queimar aquele cocô de cabrito, supostamente, e sentiram um cheiro diferente e perceberam que era café. E aí por isso que a cultura mais antiga do consumo do café está lá, na Itália e na França, né, que era bem antiga. E aí formaram esses cafés públicos, que eram onde o povo se encontrava para tomar café. E acabava que o café despertava, né? A pessoa começava a pensar mais, era ponto de encontro também de intelectuais para falar sobre política, para falar sobre segurança, até rota de navio, né? Eles começaram as seguradoras, né? Acredita que a seguradora do Banco Lloyds, famoso na Inglaterra, surgiu dentro de um desses cafés, assim. E foi um grande marco, assim, na vida da Europa, né? O consumo do café. E tanto que a história mais legal que a gente gosta de contar que foi essa união dos políticos ali falando assim, esse negócio da monarquia não tá dando certo. Aí passaram uns meses, coitaram a cabeça do rei, né? Na França. E aí a Inglaterra proibiu o consumo. Falou, não, o café ele é uma bebida diabólica, ele causa impotência nos homens, e aí proibiram o consumo do café lá e criaram a cultura do chá, o chá das 4, que era pra... Olha só. Mas não adianta nada, porque o chá também tem bastante cafeína, também desperta o povo, né? Mas teve vários acontecimentos, assim, por conta do café, né? E aí a segunda onda, ela surgiu nos Estados Unidos. A Starbucks, ela era uma loja que comercializava especiarias em geral, e o café era uma delas, e o povo ia lá prioritariamente por causa do café, né? Então eles perceberam que consumia muito café, o povo comprava muito café, era o grão para levar para casa, e eles começaram a querer servir o café. Então, no início a Starbucks não servia café? vendia especiarias. Você sabia disso? Não. E aí eles começaram a criaram um ambiente que é o ambiente que a gente chama de café, né? Eu gosto de citar o Central Park do Friends. Ele ali é um café de segunda onda. Um ambiente mais aconchegante, umas cadeiras diferentes, o povo vai lá para tomar o café. E aí tem um muffinzinho e um brown ali para acompanhar. Se fosse em Minas, pão de queijo, um bolinho de fubá e acompanhar o café. Mas é um ambiente do café. A segunda onda criou esse ambiente. E aí surgiram várias franquias, né, que fazem isso. Tem uma máquina de expresso, com aquela máquina de expresso você sabe os drinks que vão ter ali. Cappuccino, o expresso, o café... Lá nos Estados Unidos eles chamam de black, fora dos Estados Unidos a gente chama de americano, né, que é o expresso com água. E aí era um ambiente para tomar o café. E a terceira onda eu expliquei quando veio a torrefação para dentro da loja, o cara começa a procurar grãos diferentes, o barista tem que aprender a fazer cada um desses grãos, então a profissão do barista fica mais, precisa de mais especialização, o cara precisa estudar sobre extração de café. É legal demais, porque vai para um lado totalmente sensorial, né? Para um lado de venda, para um lado de explicação. O cara tem que entender bastante da teoria. E aí surgem os campeonatos, né? Campeonato de barista. Surgiu nesse momento. Várias outras coisas. Exato. Entre esses anos aí, 2000 e 2010. O Bruno estava lá nos Estados Unidos, ele foi juiz de muitos campeonatos, porque o Bruno fez os cursos de análise sensorial, que era quando eles criaram a metodologia de pontuar um café. Era o trabalho do Bruno, né? Ele selecionava café aqui para vender lá. Legal. Inclusive os da fazenda dele. Então ele foi um dos primeiros, o primeiro brasileiro a ter uma certificação internacional de provador. Quando essa certificação, o objetivo dela, que eu estou ajudando a alcançar, eu virei um instrutor desse órgão, que é certificar outras pessoas do mundo para todo mundo falar a mesma língua, né? Padronizar. Padronizar. E é massa demais na indústria alimentícia. E ainda existe uma quarta onda que é muito forte nos Estados Unidos, aqui talvez nem tanto, que é o cara começar a torrar o próprio grão em casa, torradorzinho elétrico, pequeno, ele faz todo o processo. E a quinta onda eu acho que a gente vê bastante no Instagram, que é bastante legal, que é o home barista, né? Que é o cara que faz o expresso ultra mega perfeito em casa, faz um por dia. Tem distribuidor, quebra os torrãozinhos com aquela agulhinha, faz no naked, tá? E aí, né, você fica ali um tempão, gasta aquele monte de equipamento, você gasta um tempão para fazer um expresso, para satisfazer um gosto pessoal. É bom demais. Legal. É legal demais. E isso tudo vai só fomentando, né? Pra gente que trabalha nessa área, é maravilhoso. É bonito de ver, né? Dá vontade, a pessoa fica com vontade de tomar café. E até na hora de sair, às vezes, que eu acho que vai fazer parte dessa quinta onda, ou não, mas é uma tendência de mercado,
que é a saudabilidade. Então, assim, as pessoas, a nova geração está deixando de consumir álcool, às vezes não está nem começando a consumir álcool e buscando bebidas não alcoólicas. Então, elas estão preferindo fazer um café mais gostoso em casa. Antes era a onda de fazer um drink bem feito em casa. Então, agora verdade. o café, no lugar de sair, ao invés de ir para bar, a nova noite, geração tá indo tomar café da manhã de dia. A gente percebeu isso muito na loja, eu tenho visto nas pesquisas, em congresso, tudo, que realmente é uma tendência forte que tá vindo e que pra gente é maravilhoso. E eu acho que pode estar alinhado aí, talvez, com essa química que você tá falando. A gente percebe um pouco dessa a mudança do consumidor pós-pandemia, mas também o rejuvenescimento de quem está com poder aquisitivo de compra agora, né? Sim. A gente, no início, a gente procurava abrir até mais tarde, a gente fazia uma quarta cervejeira, quinta cervejeira. Hoje não, hoje a gente fecha às 7 e tá começando a achar tarde. Mentira, a gente fecha às 6. E tá tudo bem, assim, né? Talvez vocês não tenham sentido diferença. Mudou de horário só, ele não faz questão de esticar até mais tarde. Sim, a gente lá, que hoje a gente fica até mais tarde, o nosso movimento de mais tarde atualmente é mais pro café, bem mais pro café do que pra cerveja, pra vinho, pra coquetel. E surpreendeu a gente demais. Não esperava por isso. Demais. 8 horas da noite as pessoas vão e pedem café. É muito louco, muito legal. Eu vejo que. Acho que eu tô em todas as ondas, porque eu faço coquetel em casa, eu vejo café. Você é total flex. É assim, o João não tem tempo ruim, não. Mas até falando sobre metodologia, eu não querendo amarrar a uma única metodologia, mas você tem uma metodologia preferida? De preparar o café, de beber o café? Eu sou bem sistemático com o meu café em casa. Eu tenho uma regra perfeita para fazer o meu café em casa. Tem um jeito de fazer. Acaba que eu faço mais na V60, além de não ser o café que eu mais gosto, mas eu faço mais na V60 porque de manhã preciso de volume, né? Mas quando eu tô com tempo, eu faço na Aeropress. Eu gosto bem da Aeropress. Legal. Aí a gente tem um moedor, comandante, que tem bastante precisão, balança, chaleira. Às vezes eu entro numa aspira de levar umas águas diferentes para casa. Gosto muito da água do filtro daqui, então encho um galãozinho e levo. Você já brincou de fazer a sua própria água? Já. Já? Doido. Legal. Com carbonato de sódio e sulfato de magnésio. Que massa. Nossa, legal. Nós brincamos muito com isso. Mas gasta tempo. Não, com certeza. Agora vamos lá, falando um pouquinho mais sobre o próprio grão do café, e eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, né? Óbvio, fazendo o trabalho correto, que você vai explicar um pouquinho como se faz. É muito bom a gente orientar as pessoas, porque às vezes a gente vê comumente as pessoas falando: café que presta é arábica. Isso é totalmente errado. Né? Acho que é importante você falar um pouquinho pro pessoal sobre, às vezes, a espécie da planta, características, né? E a gente tem que respeitar isso, principalmente na hora de trabalhar aqui. Comenta aí pra gente como que é esse trabalho, como que é a importância. Esse nome que você falou aí já é o mais importante, assim, divisor de águas pra gente entender um pouquinho sobre o que é o café, né, em si. O Arábica. O Arábica é um tipo de cofia. E dentro desse reino cofia, a gente tem diferentes tipos. É como se eu estivesse falando dos citros e o Arábica é a laranja. Não posso falar que a laranja é melhor que o limão. Não tem como. São duas coisas diferentes, né? A outro tipo de café que a gente teria, assim, se o Arábica, que é muito comum no Brasil, a gente é um grande produtor, mas o Vietnã, o maior produtor do mundo, é o Canéfora, que tem o apelido de Robusta. O Canéfora, basicamente, ele tem o dobro de cafeína. Então é uma planta muito mais robusta, ela produz muito mais, ela cresce muito mais. Tem até uma vida um pouquinho maior, né? E ela gosta de local de menor altitude, mais quente, mais úmido, né? Por isso que o Vietnã é muito forte. Aqui no Brasil a gente tem o norte do Espírito Santo, muito forte, sul da Bahia. E o Robusta, por ter mais cafeína, ele tem uma bebida bastante amarga, né? Ele tem um pouco salgado, ele tem uma outra característica sensorial diferente do Arábica, né? E ele costumava ter uma cotação mais barata, né? Era um café mais barato. Agora, recentemente, no último ano teve um problema de mercado, ele tá custando caro. E aí levou o preço do Arábica também.
Mas tem uma outra bebida, né? Eu sou um provador de arábica. É um outro mundo que a gente não estuda muito, mas que está cada vez mais estudado porque estão focando em fazer o robusta de qualidade. Antes ele era um café só de volume por produzir muito. Mas agora está dando bastante ênfase no consumo dele, nos benefícios, né, que ele tem, mas estão conseguindo fazer bastante qualidade. Então é interessante. Mas aí o arábica, o Brasil é o maior produtor do mundo de arábica, mas é o maior, assim, disparado. Tá? Qualquer problema que acontece no Brasil, o mercado sobe porque sabe que vai faltar café no mundo, né? Então o Brasil é o maior produtor do mundo. A gente só produz arábica, basicamente, a grande maioria. Então falar que é 100% arábica, não quer dizer nada. Talvez, não quer dizer nada. Se dentro do arábica a gente tem diferentes classificações, né? Você tem os cafés que você pode separar por região produtora, né? O café arábica, ele, por ser mais sensível à praga, ele gosta de local de maior altitude. Esses locais costumam ter diferentes minerais no solo, então ele costuma ter uma bebida diferente. Então eles devem ser separados dos cafés que estão na região baixa. Não é só a questão do tamanho do café também que vai influenciar. O terroir, onde ele está sendo plantado, a variedade, né? Que são dentro do arábica, a gente tem diversos tipos. A variedade do café, tudo isso vai interferir no gosto dele. Aí que vão ser classificados em especiais. Tem uma classificação intermediária ali que é um gourmet, ou não, que são os comerciais. E aí o comercial tem de todo tipo, né? Geralmente a gente, como um país produtor, tradicionalmente produtor, a gente separa o melhor, exporta e consome o pior. O café de supermercado, o café que a gente acha, em compensação, é muito barato. Muito barato o café de supermercado. Pelo preço de produção, os custos de produção, o café de supermercado é muito barato. Mas é de pior qualidade. Mas ele é bastante acessível. Tinha esse conceito do café tipo exportação, né? Que a gente não escuta falar isso mais. Eu acho isso bom demais. Quer dizer que a gente está fazendo o nosso trabalho bem feito, que a gente está conseguindo valorizar o nosso produto. Sim. Não é tipo exportação, é o café bom brasileiro que a gente bebe em casa. Boa, legal. Mas a gente, eu acho isso massa demais, né? Porque sempre teve essa cultura. A gente sempre existiu café bom. Café especial não é uma novidade, né? Agora a gente trazer mais acessível, talvez deixar mais acessível para o povo, que seja a novidade, né? Sim. E aí uma vez que a pessoa dá um passo para frente, ela não vai dar um para trás. Eu não tomava café, porque eu só conhecia... É ruim, né? Não, horrível. Eu falo, por que as pessoas tomam isso? Tipo, vou parar aqui. Não, vou tomar água, sei lá. 6 dentinhos de açúcar. Não, nem com açúcar. Eu odiava o cheiro, já... Não desce. A João que me apresentou os cafés especiais, vários tipos de método e tal. Eu fui conhecendo... Falei, gente, é bom. É gostoso, entende? Então, assim... a gente tava lá em cima conversando lá, a gente tomou um pouco, né? Sim. Tá com gosto de café aqui na minha boca ainda, ele tá querendo ir embora. É isso. Então já tá na hora de tomar outro. É isso. É gostoso, né? O negócio e esse negócio do preparo, você gastar um tempo preparando um negócio pra você. Exatamente. Eu falo muito isso. Do ponto de vista nutricional, arábica ou robusta? O robusta é significativamente mais cafeína. Sim, então mas pode assim... ser que ele... Você não e por isso também ele fica muito forte. Você não consegue beber muito. Sim, mas eu vejo às vezes nutricionistas falando... Confira, se é 100% arábica, a gente fica tipo assim... Não. É falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Talvez tá querendo falar que são... Talvez se você beber um café com grãos inteiros, é melhor do que você tomar um que tem um monte de palha e defeito. Eu acho que é isso que elas querem dizer, né? Mas acaba talvez prejudicando. Então é melhor talvez dizer assim... A fama de outros grãos, vamos dizer. Beba cafés especiais. Isso, beba café especial. Melhor. E tem ainda uma pra ficar melhor ainda. Vamos lá, qual que é a senha da internet daqui? Mas não é muito café, né? Mas é porque tem o café em grão, né? Sim. Café em grão. E aí moeu, fudeu. Mas gente, o café a gente tem que moer ele na hora e usar. Comprar café moído, você já tá perdendo um tanto de coisa. Você não vê o que você tá comprando, né? Café em grão, pelo menos você vê. Se ele tiver feio, você já vai ficar receioso, pelo menos. Né? Sim. Vamos lá, aonde que a gente tá aqui agora? Nós estamos na torrefação, esse ruído até pertinente aqui no fundo é um torrador que tá ligado. Eu ainda preciso fazer mais uma torra, até um teste legal, né, de comentar. Eu tô preparando para certificar um pessoal como provador lá em Santos.
E aí eu tô fazendo esse teste, que a gente pega o mesmo café, faz 4 pontos de torra, né? Uma torra boa, no padrão de análise, uma torra escura, uma torra clara e uma torra assada, que é uma torra que ficou longa demais ali. Eu gosto até de fazer uma analogia com ponto de carne, né? A torra assada é aquela carne seca. A torra boa tá no ponto ideal, textura, sabor. A queimada, obviamente, com gosto de queimada, e o cru talvez não assou o suficiente, né? Ela tá com gosto de sangue. E é um teste legal, que a gente faz essa prova às cegas, a pessoa provando, ela consegue identificar por que essa torra é considerada clara, por que essa é boa, escura ou assada. Essa aqui é uma calibragem para ele acertar o ponto de torra ideal. Mas aqui é a torrefação da Academia do Café. Esse torrador é um torrador pequenininho, laboratorial, para a gente fazer esses testes e para a gente torrar a amostra. E aí a gente tem um torrador de produção também, que é onde a gente torra os cafés da casa. É um torrador alemão, um dos equipamentos que o Bruno trouxe dos Estados Unidos. Esse torrador é de 1986. É muito comum no mercado especial assim, o povo trabalhar com as máquinas mais antigas, porque ela tem uma liga de ferro, um uso do ferro mais robusto do que as atuais, e a tecnologia a gente consegue adaptar, modificar e trazer para essa máquina, né? Então a gente faz algumas modificações para ela ser bem atualizada. A gente usa um software no computador, registra cada torra, mas esse torrador tem capacidade de 12 quilos. A gente torra no máximo 10, para não saturar demais, a gente tem mais controle sobre a torra, né? Mas a gente traz os cafés aqui para a Academia do Café, a gente compra a saca, traz ele verde. Eu tenho diferentes sacas de diferentes regiões, diferentes produtores, diferentes processos de secagem. A gente traz para cá, acha um perfil sensorial de torra legal para ele, replica aqui, né? Coloca os cafés nas caixas ali, que ele passa por um descanso antes da gente empacotar e servir lá na cafeteria, né? Então a gente vende o café lá na cafeteria, a gente tem uma loja online forte também e fornecimento de grãos, venda de atacado. Também, assim... Hoje você trabalha aqui os grãos de quais regiões? Nós estamos no momento de entre safra, mas a gente sempre tem os cafés do Cerrado, que é onde o Bruno tem a fazenda, né? A gente usa muitos cafés da fazenda dele. Os cafés da fazenda dele a gente usa bastante para venda de café de origem, que é quando a gente vende o café puro, né? A gente chama de café de origem. Mas além do Cerrado, o sul de Minas é uma região muito forte. Dentro do sul de Minas a gente tem uma denominação de origem da Mantiqueira. A gente sempre procura ter um café da Mantiqueira. Depois, nas matas de Minas, a gente tem uma outra DO lá, que é o Caparaó. A gente sempre trabalha no café do Caparaó. A gente sempre trabalha um café da Bahia também, da Chapada da Diamantina. Nem sempre a gente tem um café do Paraná, não tanto quanto a gente gostaria, e um café da Mogiana também, que é uma região que a gente trabalha. E vocês brincam de fazer uns blends também? Com certeza. Massa. A gente vai poder misturar, né? Então, tanto pro blend que a gente vende no atacado, quanto pro café que a gente serve na cafeteria, lá são 2 moinhos na máquina de expresso, né? Um que sempre fica um blend, que a gente vai brincando com os cafés que a gente tem disponível, e o outro que fica um café de origem única, que vai se revezando ali para a pessoa também ter uma opção de provar só o café do Bruno, do Cerrado, só o café do fulano, da Mantiqueira. Legal. Mas aí é basicamente isso, né? A torrefação é onde a gente produz os cafés que a gente já selecionou. Entendi. Mas esses cafés passam por uma seleção. Sim. Aí eu queria mostrar para vocês só um pouquinho disso daqui. As amostras, né, que a gente vai recebendo ao longo do ano aqui são os cafés da fazenda. A gente faz a prova, seleção, separação dos lotes para venda lá fora. E aí eu recebo a amostra de várias outras fazendas, né? Normalmente essa amostra, sei lá, o cara tem 10 sacas de café, ele tira um pouquinho de cada, manda uma amostra para eu provar, para saber se eu vou querer comprar, né? Aí eu faço uma torra ali, a gente prova aqui no laboratório, faço a seleção, se atende o que a gente está procurando de sabor, finalização, acidez e corpo. Aí eu falo, opa, é um café que me interessa. Aí a gente negocia, ele manda para cá e a gente guarda aqui e começa a usar. Depois do momento que você fez a torrefação do café, quanto tempo que ele tem que ficar em descanso? É uma pergunta interessante, né? Porque muita gente procura, gosta, quer a torra fresca, mas não é o melhor momento do café, não é. Sim. Logo após a torra, né? Então ele precisa passar por um descanso aí de pelo menos 7 dias. A segunda semana seria o ápice do sabor dele, a hora que você consegue... Na verdade, nem o ápice do sabor, é a hora que você consegue extrair melhor dele.
né? Entre 7 e 15 dias, então seria o top dele. Às vezes a gente torra, já empacota aqui, ele já vai para prateleira, porque eu ganho tempo de prateleira, né? Para ele ter rotatividade. Agora, para usar na cafeteria, para servir o coado e para usar na máquina de expresso, no mínimo 5 dias, que às vezes a gente não consegue controlar o estoque também. Às vezes sobe café fresco. Mas no mínimo 5 dias para ele entrar lá na prateleira. Para o café expresso, principalmente, é importante pelo menos 7 dias para ele sair com a crema bem bonitinha. O café é muito fresco, ele dá uma espumona alta, assim, fica feio. Dá um sabor amargo, né? Que é o sabor do gás carbônico que ele está liberando. E aí, depois de 15 dias, ele começa talvez a oxidar um pouquinho, mas se ele tiver bem armazenado, se ele tiver, né, local fechado, escuro, fresco, até uns 30, 45 dias ainda tá rolando. Eu falo que 30 dias ele ainda tá na linha do bom. Entre 30 e 45 dias tem que acabar. 45 dias ele corta a linha do ruim. Entre 30 e 45 ele não tá nem bom nem ruim. Mas é aquela história, em grão. Sim. Agora, qualquer hora que você moe, ele já vai lá pra linha do... Moeu, fudeu. Tem que usar. Moeu, tem que usar. Você moe, então você vai usar. É isso aí. Que daí me lembra de um outro negócio também, né? Não tem garrafa térmica. Tem muito tempo. Outro dia, dando um curso, a gente recebe aluno de todos os níveis assim, de instrução. O cara chegou, o café pra ele era um café garrafa térmica com açúcar. Aí ele chegou aqui, eu falei, gente, tem água aqui gelada aqui na garrafa térmica. Aí o café tava na jarrinha de vidro, né? Ele falou, é engraçado, por que vocês usam garrafa térmica para manter a água gelada e o café vocês deixam esfriando na garrafa de vinho. Pô, bem pensado, né? Até porque a gente coa para acabar, né? A quantidade que a gente vai tomar, não é para sobrar, não precisa manter quente, porque ele vai acabar. Sim. O Bruno fica brigando com a Débora, porque ela faz o café, ele fica, tampa a garrafa, tampa a garrafa, tampa a garrafa. Ele fala assim, não sei por que ela quer que tampa a garrafa, porque a cada 10 minutos faz outro. Não dá tempo de esfriar o café, vai ter que tampar a garrafa. E aí, quer mostrar ali um pouquinho como que é o seu sisteminha, o que é, como que funciona? Vamos fazer aquela torra ali? Bora? Porque o torrador já tá quente, tá praticamente no ponto ali para começar. Vamos lá. O software, ele acompanha o que está acontecendo no torrador, né? Basicamente, ele registra a temperatura nesse sensor aqui. Esse sensor está bem na porta porque o café ele vai entrar aqui dentro desse tambor, ficar girando aí e ficar batendo nesse sensor. O que importa para mim é a temperatura do grão. É ela que eu vou controlar para conseguir desenvolver as etapas que eu preciso desenvolver. Boa. Esse termômetro aqui, ele me fala a temperatura. Aqui no torrador tem um ventilador lá que está sugando o ar de dentro do tambor para fora. Um exaustor, né? Entendi. Ele tá tirando o ar dali. Esse sensor, ele é uma haste comprida aqui, ele tá me falando a temperatura desse ar que tá saindo. Legal. Então isso aqui é importante para eu saber a temperatura da máquina. Bacana. Eu vou torrar agora uma quantidade, são 960 gramas, que é a capacidade do torrador menos 20%. Ele é de 1,2 kg. Como eu vou torrar quase que a capacidade dele máxima, eu preciso começar com um torrador mais quente. Entendi. Então esse sensor aqui me serve para falar assim, ó, a temperatura do forno está mais alta. Se eu for torrar menos, eu começo com ele mais frio. Entendi. E é legal de observar também, nesse caso, que é muito importante até para o cliente final ver que é importante o café ter passado por uma peneira. Então você tem um padrão de tamanho aqui para o calor chegar igual para todo o café. Com certeza. Então, às vezes, o pessoal vê na hora um café torrado e no meio daquele café tem grãos enormes, grãos mínimos e você não vai ter um padrão de torra. Não vai torrar igual, Não vai torrar igual. Bom, aqui eu seleciono o perfil que eu estou usando, né? O grão, inclusive o perfil aqui desse outro. O grão, o peso. Eu sempre coloco o peso que eu estou torrando porque depois eu peso ele torrado para calcular a perda. É um dado importante para a consistência de torra. Legal. O grão é o rubi, o peso está ali, 960 gramas. Eu vou começar com 425, é onde ele está mesmo. E aí vou lá. Inicio. Solto o café lá dentro. E ajusto o fogo. Aqui eu já falo o que eu estou fazendo, né? Então eu estou começando com a pressão do fogo em 10, que é a pressão baixa, para o café estabilizar ali dentro. Você vê que como o café está frio, tá vendo a leitura do sensor aqui? Como o café está frio, ele está caindo, né? Uma hora ele vai igualar com a temperatura da máquina.
E a partir dali ele vai começar a esquentar. E aí eu vou acompanhando esse aquecimento dele, né? Mas vou te mostrar as etapas aqui. A primeira etapa é a seca, ó. Ele tá secando. Aham. E essa etapa vai acabar, eu vou avisar para ele na hora que ela acabar, eu percebo no Ele cheiro. já tá subindo um pouco ali. Aí agora. começou. E aí ele me dá um dado importante agora, que é o turning point. Ele vai aparecer na tela a temperatura de fundo. Qual foi a temperatura mais baixa que ele chegou e o tempo. Isso daqui serve de base para eu saber se essa temperatura inicial estava boa ou não. E ela tem que ficar perto de 190, ó, foi com 188, ou seja, para essa quantidade, a temperatura inicial é essa, 425. Legal. Mas se você está num dia mais frio, assim, isso pode fazer diferença. Umidade do clima também, né? Do Mas tempo do dia. Sequidão danada, seco com pra certeza caramba. impacta. Aí ele passa por um momento aqui no torrador de ambientação. E aí eu vou aumentar o fogo agora, com mais ou menos 1 minuto e meio, 2 minutos. Eu vou aumentar o fogo. Ele já te dá uma projeção do que provavelmente vai acontecer? Que legal. Para onde que o gráfico tá aí, né? Se ele seguir isso daí. É uma função do software que eu posso ligar e desligar, sabe? Aumentei o fogo para 50. O fogo máximo é 70. Então ele tá. Botei bastante fogo nesse início. Por quê? Eu preciso secar esse café. Na hora que ele acaba a seca, ele começa a pirólise, ele já Sim. começa a quebrar alguma coisa, ele começa a esquentar. E aí a primeira reação que é o Maillard, que é a mesma reação que acontece no trigo, né? Sim, No pão, que tem sim. bastante aminoácido, né? É a quebra de aminoácido que já começa a transformar o sabor. Então esse meio da torra Que é o crítico. né? extremamente importante. Extremamente. E que- Eu não falo que é o crítico, porque o final, se o final ficar pouco ou muito, ele acaba com o café, né? Se o final ficar muito, então é aquele grão que a gente vê escuro com a gordura pra fora, brilhante. É. Aí ele queima e você não vê nada que aconteceu aqui no meio. Ah, tá. Se ele fica pouco, ele fica sem doçura lá no final. Ele pode até ser que mostre a acidez formada aqui nesse início, mas ele não enche a boca, ele falta também para ser um café. Então o final ali. Mas quando ele fica bom, é por causa do meio. No Legal. final você fez o seu trabalho. O final é obrigatório. Mas o meio bem feito. Mas o meio bem feito faz a diferença. Incrível. Então agora que eu já tô chegando no momento da seca, cheira aqui. Tira uma pazinha e chega perto do nariz. Ele ainda tá com o cheiro um pouco verde. Segura ela pra cima pra ele pegar Sim. bastante grão, Puxa e cheira bem pertinho do nariz. É, tá verde. Ele tá começando a migrar pro Maillard. Aham. E a gente identifica isso no cheiro. Daqui 5 graus você vai ver a diferença. Onde caiu o grãozinho aí, verde. Aí. Eu já vou abaixar, porque vai entrar no Maillard e agora eu quero Tá tentar ameaçando prolongar. aqui já até a pegar uma corzinha, né? Pode cheirar de novo que já entrou. É mesmo? É. A cor mudou totalmente. Total. E o Nossa, cheiro que de pão massa, torrado? que massa. Agora que tá acontecendo já é transformação, né? Já é pirólise, já tá quebrando as moléculas. E agora eu abaixo o fogo, tento alongar um pouco essa parte. Na hora que ele entra o Maillard, eu marco. Eu marquei agora, mas eu consigo voltar. Peraí, que ele foi mais ou menos com 307. E quando não tinha o software, né? Não, cronômetro e nariz. Tem que ter o cronômetro pelo menos. Pra eu saber se tá cedo ou tarde. Olha, a cor já mudou bem, ó. Olha lá. E aí o final, ele vai escurecendo, mas não muda o tamanho. Aí o final, ele aumenta. O final só muda o tamanho. Que massa. Que é a hora que ele dá o estouro, é a hora que tem fumaça, é a hora que carameliza. Beleza, vou segurando aqui. Eu acho que com 350 eu vou dar uma baixadinha. A gente tá com 3 minutos e meio aqui? É 3h37. Não. Sim, foi 3h37 a seca. Na hora Sim. que eu marquei a mudança de cor, ele começou outro cronômetro Ah, pra falar ok. o tempo, quanto tempo que eu tô de Maillard. Mas o tempo total da torre é esse. E essa aqui é a temperatura do grão. Detalhe que eu trabalho com Fahrenheit, né? A Aham. temperatura tá meio alta aí, mas é Fahrenheit. Eu vou até abaixar para 2,5, porque agora eu vou começar a desacelerar para chegar devagarzinho na hora
da caramelização, que eu quero caramelizar bem para ele ficar doce. Ó, a cor já mudou muito. Muito. E o cheiro vai mudando o tempo inteiro. Cheiro aqui. Olha. Vai começando a ficar torrado, né? Aí acaba, o Maillard vai acabar na hora que ele começar a caramelização, que é a última etapa, que é o desenvolvimento, que é a hora que ele vai adoçar e crescer. Aí, mais ou menos com 380 Fahrenheit aqui, não estamos muito longe. Esse gráfico aqui é importante, ó. Esse aqui está marcando a taxa de crescimento. Quantos graus que ele está crescendo, né? Agora ele começou a querer subir ou estabilizar. Eu quero que ele continue caindo. Então eu vou abaixar o fundo. Entendi. Porque daí a curva vai suavizando para eu chegar no final, ter o total controle ali na chama. E aqui você consegue, depois que você padronizou aqui, você consegue jogar o computador para ele fazer sozinho esse processo? Não. Não, né? Eu acho a receita ali, Aí eu posso trabalhar as variáveis, mas a ideia é tentar... É isso, né? A gente vai fazer... Toda semana a gente prova. Quando a gente não está satisfeito com o café, a gente faz pequenas alterações e prova, né? Não, ele agora deu um olfativo, até lembra um milho, né? Mais adocicado. Bem doce. Tá chegando na caramelização. Tá escurecendo, mas continua do mesmo tamanho. Que legal que visualmente o grão, antes ele tava começando a ficar meio enrugado e agora ele tá começando já a ficar lisinho, Que legal. Tá chegando na caramelização. Olha. Incrível. A caramelização nós vamos ouvir ela. Vou até abaixar mais, que ele tá chegando depressa. E tudo que eu faço eu anoto aqui. Se eu precisar de fazer alguma alteração, eu sei exatamente o que foi feito. Só para ter um... Agora, quando você vai replicar essa receita num volume maior... Ó, deu um estrago. Eu não vou considerar ele, vou esperar mais um para poder marcar como início da caramelização. Mas aqui eu tenho um indicativo, ó. A razão cai demais. Eu vou marcar pela queda dele. Esse café é um café fresco, não está fazendo muito barulho. Agora eu entrei no final da torre, comecei a cronometrar o desenvolvimento. Aí eu vou só adoçar ele na medida e tirar. Eu tô com o açúcar na panela ali. Se ele não derrete, ele vai ficar com um gosto diferente, né? Se ele carameliza, ele vai ficar doce. Eu posso queimar o açúcar, Sim, aí vai ficar total. com gosto de açúcar queimado. Então é mais ou menos só para dosar. Agora ele aumentou de tamanho, tá vendo? E nesse momento da caramelização, ele arde o nariz, ele solta uma fumacinha que arde. Deixa eu pegar mais um pra você. O cheiro muda totalmente, ele já começa a ter um cheirinho de café. Legal. Aí eu vou tentar segurar mais ou menos 10 vou segurar 10 graus de desenvolvimento, mais ou menos 1 minuto e meio, porque é uma torra clara, porque ela vai ser usada para fazer aquela prova dos ácidos. Esse aqui é o café que eu... Então não pode ficar muito ácido, porque ele vai ser... A ideia é usar ele como um café neutro. Vou até crescer 15. Como é que eu sei? Eu marquei aqui, a caramelização começou com 8, ele estava com 383 graus. Eu vou tirar ele 15 graus depois, né? Fez 10 agora. Mais 5, 88 eu tiro. Dá mais ou menos uns 2 minutos de desenvolvimento. Muito incrível. Aqui seria para mim o ponto ideal agora. Quase 1 minuto e 20 com 10 graus de crescimento, ele fica bem equilibrado, tanto de doçura com a acidez e sabor que ele tem. Agora eu tô botando mais açúcar e abaixando um pouco a acidez. Tá chegando, ó, 88. Na hora que der 98 ali eu vou abrir e tirar. Deu. Para o software e vem e solta o café. O torrador, esse é um exaustor aqui também, né? Ele suga fumaça. Então dentro da torrefação não tem fumaça. Dá cheiro, mas o cheiro tá vindo lá de fora da exaustão que tá entrando. Agora eu espalho ele aqui, né, para ele esfriar o mais rápido possível. Olha, essa temperatura, 390 e tantos que ele saiu ali, é praticamente 200 graus Celsius. A água ferver na 100 ali já queima a mão, né? 200 é quente pra caramba. Agora,
1 minuto, ó. Nós já estamos com 30 segundos, já dá para pôr a mão. Com 1 minuto ele já tá frio. Porque ele é muito seco, né? Eu acho que esfria mais rápido. Legal. Eu deixo ele espalhadinho aqui, mas também tem aquela pegada. Ele tem que esfriar rápido. Porque a Júlia já cometeu esse erro. Você vai achar uma ofensa. O quê? Ela achou que o macarrão estava pronto, desligou o fogo. E deixou lá. Putz. Eu vou só fechar o gás aqui. Sim. Ele queima o gás da rede e aí depois eu desligo. Mas é isso, aí ele esfria, aí aquela contagem lá dos 7 dias de descanso seria a partir de agora. Importante ficar fechadinho e tudo, né? Eu vou salvar esse gráfico, ele vai para a nuvem, né? E aqui eu já venho para o site, aonde essa torra já está aqui. Eu consigo acessar ela toda aqui. Mas eu estou vindo aqui para poder adicionar o peso. Essa torra, depois eu vou pesar e adicionar aqui, mas eu já vou adicionar da última torra que eu fiz, que eu ainda não adicionei. Vamos pesar essa daqui, só para você ter uma noção do que é a perda. Ele começou com quantos? A última ali eu torrei, aquela lá, né? Foram 555 gramas. Aham. Vamos ver quanto que ele pesou. 555, 480, né? Perdeu 75 gramas de café. 480 e meio. 480 e meio. É uma torra clara aquela ali. 480 e meio. Aí ele me fala aqui, olha, ele perdeu 12,5%. Legal. Aí olha que essa daqui também eu não pesei. Vou só pesar essa daqui para você entender a dinâmica desse teste aqui. Dos pontos de torra. 219,8. Esse aqui era 250 gramas. 219,8. Eu peguei esse café aqui do Rubi, fiz 3 torres nesse perfil Roast ID, tá vendo? Aham. Uma delas perdeu 14%. A outra perdeu 14,8%. Uau. Perdeu demais. Muitos. Aquela ali perdeu 12% e a boa perdeu 12,5%. A que perdeu menos tá mais claro. E aí eu tenho uma torra assada, que foi uma torra de meia hora, e uma torra queimada. A torra queimada perde mais do que a torra de meia hora. Sim, Quanto mais alta a temperatura final, perde mais mais coisa coisa. perde. Mas interessante isso porque você vai fazer o teste, depois, teoricamente, do descanso, você vai para a boca, né? Fazer o teste de boca. Pra saber se a torra ficou Se boa. ficou legal para aquele café. É. E legal a parte do quanto que perde para negociar com o produtor. Né? Então, também é um vai outro fator. interferir Né? no preço, é. Legal. Mas o preço, é assim, é a precificação, né? Ele vai cair. Vai cair. Em média, 13,5 a gente usa como base de cálculo. Bacana. Quem torra torrefações comerciais que torram café muito escuro, às vezes é uma quantidade tão grande que o cara tem que resfriar com água. Uau, é mesmo? Aí o cara já sabe mais ou menos a perda de peso e o tanto de água que ele pode voltar. A Anvisa permite que ele volte até, no final das contas, tem que perder 2%. Então essa torra minha, que ficou um pouquinho mais escura do que o padrão, perdeu 15%, imagina um queimadão lá do supermercado. Não. Perde 20%, 25%. E 25%, o cara pode voltar 23% de água. Então torrou 10 quilos, ele perdeu 2,5 kg. O cara pode jogar 2,5 litros de água assim, ó. Some, o café puxa tudo na hora. E vamos lá, para a galera que está assistindo a gente. Tiver interesse e quiser comprar o café, para quem não mora aqui em Belo Horizonte, mora fora, como que pode fazer? No nosso site, né, academiadocafé.com.br, a gente tem 2 abas no site. Tem a academia, que é a parte que a gente vende os cursos, fala da escola, e tem a do café, que é a nossa loja online, explica um pouco mais sobre a cafeteria também. E aí lá a gente tem os diversos grãos que a gente trabalha, tem algumas blends também, tem o Drip Coffee, que a gente acabou de redesenhar a nossa embalagem, tá bem massa, tá bem bonito. A gente sempre escolhe um café com bastante carinho, faz uma torra bem boa do café da fazenda para pôr no drip. E alguns produtos exclusivos também da Academia do Café, como camisa, boné, tem alguma colher de prova, tem outros produtos também para quem quer melhorar o café em casa, moedor, balança. Legal. Não sei, gente, mas pelo menos para mim o café faz parte da primeira parte do meu dia. E acho que para muitos também. Então, faz parte do cuidado pessoal. Você começar tomando uma bebida legal, cara,
você está tomando conta de ti, do que você está recebendo. Então, e é tão legal também quando você recebe uma visita em casa, você oferecer um café de boa qualidade, que eu acho que isso faz toda a diferença, né? Acho que a vida é rápida demais para a gente gastar tempo bebendo coisas de péssima qualidade. Então, a partir do momento que você conhece, tem a oportunidade de conhecer como que é feito, todo o carinho, tem estudo por trás disso, tem muito estudo, tem um pequeno produtor. Então, é um ciclo, é uma cadeia. E por que não fazer um movimento, então, da gente fazer conhecimento de um produto tão especial e levar isso para a nossa casa, para o nosso cotidiano? Eu acho que essa é a nossa bandeira. Produto de boa qualidade e um café feito por pessoas de verdade para pessoas de verdade. Acho que todo mundo merece isso. Valeu. Demais isso aí Muito obrigado. É o que importa, né? A gente tem que saber o que a gente está consumindo, né? E aí quando a gente começa a aprofundar conhecimento, estudar, a gente vê que, né, o Bruno sempre teve essa frase, né? Café não é só café. Não. Tem muita coisa por trás, Tem é legal a muita gente coisa. saber. Muda a nossa vida mesmo. Muito obrigado demais. por abrir nossa casa, Valeu. essa casa aí. Tamo junto. Valeu. Tamo junto. Então vamos lá. Tivemos aí esse grande aprendizado, esse momento incrível aqui com o Ivan. Vamos subir para tomar um café com nossas senhoras. Bora lá. Bora. Bom, é isso. Muito obrigada, gente, por receber a gente. A gente sabe que a correria insana, tanto do negócio quanto da TT. Mas a gente agradece muito por disponibilizar esse tempo. E agora é hora de vocês fazerem propaganda. Convida as pessoas, fala o endereço, horário de funcionamento. Sim, venham nos visitar. A gente funciona de segunda a sábado, de 9 às 18, domingo de 9 às 2. E confiram nossos cursos também. A gente tem cursos tanto para apaixonados por café, a gente quer aprender um pouco mais, até cursos mais profissionalizantes. Qual que é o Instagram? Academia do Café. Bom, E o deles também, né? Porque tem muito conteúdo legal de café. O meu é julia.fortini. Isso. E o meu, na hora que você seguir a Júlia, vai aparecer o sugestão embaixo. Muito bom. Aí com H, aí. Muito bom. Então é isso, Vai ser mais pessoal. fácil de achar por lá. Perfeito. Muito obrigada. Acompanhe o canal, siga, compartilha, manda pros amigos. E semana que vem tem mais. Até a próxima. Valeu. Valeu.